Aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre a situação contratual do ponta esquerda Alan, jogador que atualmente tem 28 anos de idade, chegou no Goiás agora na metade da temporada, após o término do seu vínculo no Santa Clara, na primeira divisão portuguesa. Pode não ser um primor em relação à qualidade técnica, marcar gols, assistências, mas é uma peça diferenciada em relação aos outros jogadores que o Goiás já tinha no seu atual plantel. Corre bastante, tem uma boa velocidade, bons dribles também, principalmente pelo lado esquerdo do campo. Até uma curiosidade, vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Alan nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Pode observar que está principalmente na ponta direita, porém em Portugal no ano passado o jogador pelo Santa Clara jogou bem mais na ponta esquerda do que em relação à ponta direita. Pode até ser uma alternativa para o Armando Evangelista. Eu, por exemplo, na escalação contra o Corinthians, eu iria com esses dois pontas, o Alan pelo lado direito do campo e o Vinícius pela esquerda, né? Acho que a fase dos dois, acho que eles vêm contribuindo mais do que em relação ao Anderson Oliveira, que ainda não saiu da escalação titular do Goiás. Em relação à situação contratual do Alan, ele tem vínculo no Verdão até dezembro de 2024, então até mesmo no momento que ele foi contratado, havia comentado isso aqui no vídeo, mesmo se o cara pode chegar, não se adaptar, mesmo assim eu prefiro um contrato um pouco maior do que, por exemplo, somente de 6 meses, ou seja, somente até dezembro desse ano. O Goiás acabou fazendo diferente, essa informação do Globo Esporte, o Verdão que assinou esse vínculo de 1 ano e meio de duração, tanto com ele, tanto também em relação ao volante Igor Meritão. A diferença é que o Alan ele pertence ao Goiás, esse vínculo em definitivo, onde o Verdão tem 70% dos seus direitos econômicos e o restante, 30%, pertencem ainda ao Santa Clara em Portugal. Só para falar brevemente do Igor Meritão, ele tem um contrato de empréstimo também, pertence ao Pumas, onde tem vínculo até o final de 2024 ou 25? Enfim, 25. Só está emprestado ao Goiás até o final do ano que vem. Então essas duas negociações com 1 ano e meio de duração. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do futebol do Alan, Até aqui 8 partidas pelo Goiás, 4 delas como titular, jogou melhor saindo do banco de reservas, Nos jogos contra o Atlético Mineiro, contra o Fortaleza, diante também o Cruzeiro, fora de casa. Nos 2 últimos jogos como titular, acabou não rendendo tanto assim. O Vinícius, por outro lado, também, para você ver o que é o futebol, O Vinícius como titular não estava rendendo nada. Entrou no segundo tempo contra o América, mandou uma bola na trave. Entrou no segundo tempo também no lugar do Alan, também no jogo contra o Atlético Paranaense, e acabou dando assistência. O Alan bem mais maduro, do que em relação àquele jogador que quando começou nas categorias de base do Botafogo, passou também discretamente no Cruzeiro, no Bahia, na Série B de 2016, e após a sua chegada no futebol português, passou 3 temporadas consecutivas no Santa Clara em Portugal, acabou evoluindo bastante, tanto na parte física quanto também na tomada, na decisão de jogadas bem mais acertadas do que em relação aos seus últimos anos aqui no Brasil. Será o nosso vídeo hoje para falar sobre a situação contratual do camisa 10 do Goiás, apesar de não jogar com esse número, o Guilherme Marques, atualmente com 32 anos de idade, o camisa 60 que vem fazendo até que bem feito a função de um camisa 10 pelo Goiás na Série A do Brasileirão. É óbvio, são números relativamente discretos, porém, para um time que não é de marcar muitos gols, o Guilherme Marques, que chegou basicamente já no início do Campeonato Brasileiro, demorou para ter essa adaptação, porém agora, após a chegada do Armando Evangelista, diria que vive os seus melhores momentos com a camisa do Verdão. Na Série A do Campeonato Brasileiro, 14 partidas, sendo 9 delas como titular, marcou 2 gols na Série A, além de 3 passes para os seus companheiros. Na Copa Sul-Americana, da mesma forma, um gol marcado contra o Santa Fé, lá na Colômbia, em 5 aparições na competição internacional, sendo 3 delas como titular. Dá para dizer que nesse momento é um titular absoluto na sua posição no Goiás, inclusive uma posição carente, já que o Palácios também pode jogar de uma função de um camisa 10, porém não vem atuando com muita frequência nesta condição. Da mesma forma, o Rafael Guzzo, que geralmente pode ser um segundo ou um terceiro homem no meio de campo. Então, mesmo se o Guilherme Marques não estivesse lá na fase mais inspirada do mundo, poderia ser o titular desta equipe por conta da carência. Em relação ao seu contrato, um vínculo curto no Verdão. Segundo informações do Jorge Nicola, quando o Guilherme Marques fechou com o Goiás, ali meados de abril, o seu contrato somente até o final da Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, no comecinho do mês de dezembro. Pro ano que vem, fica difícil da gente pensar uma prorrogação de contrato automática, possivelmente isso não tem no seu contrato, até porque o Goiás geralmente ele é meio demorado para contratação, É muito demorado, por sinal, para renovar contratos, a não ser que for um jogador muito jovem e barato, sabe? Aquela promessa
peça, como por exemplo foi o Dieguinho no ano passado, o Goiás pagando, por exemplo, 60 para uma renovação de 80 mil reais mensais, ou até 100 mil. Aí geralmente não tem tanto problema assim, quando é um jogador que pode valer uma quantia financeira futuramente, por exemplo, de uma venda. Não é o caso do Guilherme Marques, já tem 32 anos de idade, bastante rodado, tanto no futebol europeu quanto também no futebol asiático. Pode ter uma concorrência aqui e ali no futebol brasileiro, mas possivelmente o Goiás com condições de fazer o pagamento. Não sei ao certo qual o seu salário, porém, lá no futebol chinês o cara ganhava mais de 500 mil reais mensais. Acho muito difícil ele ter sido contratado pro Verdão, né, nessa atual temporada, por menos de 100, 120 ou até mesmo uns 150 mil reais mensais. Acho que para essa continuidade ou não do Guilherme Marques para o ano de 2024 vai depender muito da divisão que o Goiás estiver. A não ser que, por exemplo, no pior dos cenários, o Goiás voltando para a Série B do Campeonato Brasileiro, tendo uma drástica redução salarial, acho que um jogador que tem bastante lenha para queimar ainda, 32 anos para o ano de 2024, acharia uma boa alternativa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Guilherme Marques, pode ou não ser uma boa alternativa para a temporada de 2024. Acho difícil essa definição ocorrer antes do término do Campeonato Brasileiro, mas eu gosto de manter uma certa base, uma linha de raciocínio para o decorrer das temporadas, né? Você não começar o Campeonato Goiano e ter que reformular todo o seu elenco. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um jogador revelado nas categorias de base do Goiás. Esse sim, que o Verdão conseguiu uma permanência de um percentual razoavelmente interessante para os próximos anos, que é o lateral esquerdo Jefferson, atualmente com 26 anos de idade, até uma negociação surpreendente com o Vasco da Gama, né? Já que ele não vinha jogando basicamente nada na Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Atlético Goianiense, mas é um jogador que sempre teve muita moral no futebol brasileiro. Não me pergunte por quê, né? Eu gostei demais da Série A do Jefferson em 2019, né? Fez boas partidas, aquele gol dele contra a Chapecoense, não? Um belo chute de fora da área, fez um campeonato brasileiro regular naquela ocasião em 2019. 2020 foi mal, até nas outras aparições na Série B, né? 2018, 2017 com poucas atuações, e no Atlético Goianiense um jogador principalmente ali em 2021, né? Chegou no finalzinho do ano, mas no ano passado regular, fez várias partidas na primeira divisão, porém sem muito destaque. Essa posição que é carente demais, né? No futebol brasileiro, é muito difícil você ver laterais pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, mas eu acho a lateral esquerda ainda mais escassa aqui no Brasil, que são jovens, né, tem pelo menos um vigor físico, até 30, 32 anos de idade e estejam livres no mercado. Então o Jefferson ele meio que se enquadra dentro disso, né? Se jogasse, por exemplo, 10, 15 anos atrás, possivelmente estaria na Série B ou até mesmo na Série C do Brasileirão. Esse mesmo argumento a gente pode colocar aí para vários jogadores, né, que já passaram pelo Goiás nos últimos anos. Mas um jogador regular para a Série A, acabou despertando o interesse do Vasco da Gama, que conseguiu um empréstimo com o Atlético. Voltando um pouco atrás, né, o Jefferson que saiu em 2021, eu até pensei que ele poderia ser um bom nome naquela Série B, por que não, né, recuperando a moral, ele que tinha um contrato ainda até dezembro de 2022 no Goiás. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Naquele ano o Goiás ficou com o Arthur, lateral esquerdo ex-Brasil de Pelotas, e o Hugo, né, que até hoje está no Goiás. Na Série B ele só jogou 2 jogos e acabou sendo negociado com o Atlético Goianiense. Naquela ocasião os números não foram revelados, mas pelo que eu pude descobrir na época, era mais ou menos entre 600 até 1 milhão de reais essa compensação financeira do Atlético Goianiense para contar com o jogador. Em 2022, aí sendo uma peça mais importante. O Goiás possivelmente ele manteve o percentual na casa de 10 a 20% de uma negociação futura. Além desse percentual que o Goiás manteve, tem um mecanismo de solidariedade da FIFA, onde o Jefferson jogou até os 23 anos de idade somente no Goiás, né? Ele que chegou ainda na equipe sub-17, fez toda a preparação nas categorias de base. Então, aproximadamente o Goiás tem entre 4,5% a 10,5% também já garantido de uma eventual venda futura por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA. O Atlético emprestou o jogador de graça para o Vasco, né? Até uma coisa assim difícil de entender, né? O Atlético na Série B, o Vasco na Série A, um dos gigantes clubes do futebol brasileiro, uma fase muito ruim e ainda assim um empréstimo de graça, né? Para ver o nível do jogador também. Mas enfim, tomara que dê certo por lá. Tem uma opção de compra de 10 milhões de reais, basicamente 2 milhões de dólares, né, na cotação atual, chegando aí na casa de 10 milhões de reais. Se for vendido por esse valor, o Goiás poderia ficar aí até com mais ou menos o quê? Se a gente colocar nesse percentual de mais ou menos de 20%, 10 milhões, pelo menos 2 milhões de reais, né, já seria uma compensação financeira bem interessante para o Verdão do ano que vem. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do Jefferson, 26 anos de idade, pode não ser aquele primor, mas pela atual carência no futebol brasileiro na lateral esquerda, ele vai jogar a Série A por vários anos aí, porque é um jogador regular, consegue fazer o feijão com arroz
e é uma posição escassa, até mesmo quando estava no Goiás, né? Chegou a receber proposta do Ludogorets, da Bulgária, para se mudar para o futebol europeu, do Pumas do México também. Naquela ocasião, em 2019, se eu não estiver enganado, era quase 2 milhões de reais, 2 milhões e pouquinho. O Goiás resolveu não vender o jogador e na temporada seguinte, né, já em 2021, liberando ele por um valor bem menor para o Atlético Goianiense, mas pelo menos ficando com o percentual futuro do atleta. Pode deixar a sua opinião. Você acha que o Jefferson é melhor do que o Hugo? Eu tenho minhas dúvidas, né? Não sei. Já demonstrou futebol mais regular, mas pelo que o Hugo vem jogando pelo menos nos 2, 3 últimos jogos, eu acho que fica bem equilibrada essa disputa. Mas se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição. Tem as informações do plano de membros também e os links dos 2 apoiadores na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!